E vamos abrir lá em Atos capítulo 2. A partir do versículo 37. Atos capítulo 2, a partir do versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Sentai-vos, irmãos. Nós estamos a poucos dias do nosso aniversário. Os dias 10 e 11, 11 e 12, eu sempre confundo, minha mente para datas é péssima. Mas é na segunda final de semana de dezembro, não é? Nós teremos 2 finais de semana de festa. Dia 5, se Deus permitir, o pastor Aldo lá de Arapiraca estará conosco. E no segundo domingo, no segundo final de semana, nós teremos o pastor Basílio lá de Feira de Santana, que estará conosco, trazendo a palavra de Deus. O tema vai ser: sem mim nada podeis fazer. Oração, vida e proclamação. A partir daí, então, eu quero, nesses próximos domingos, até lá, pensar um pouco sobre a igreja. O que é a igreja? O que Deus espera da igreja? Quais são as marcas da igreja? Nesse texto aqui, de Atos capítulo 2, é um texto que eu já preguei diversas vezes, muitas vezes mesmo. Aqui na Ebenezer, eu acho que nem se conta quantas vezes eu já preguei nesse texto. E o pastor Hernandes, na sua Bíblia expositiva, eu recomendo que você compre. Você que, ele não pediu para fazer propaganda não, tá? Mas você que quer aprender a pregar, você que quer ter uma facilidade, você quer ter um esboço assim, legal, para você começar a pregar um sermão, na sua Bíblia expositiva, o pastor aqui, ele coloca 6 marcas de uma igreja, esse é o tema que ele dá, cheia do Espírito Santo. Se aproximou bem de outros sermões que eu preguei, e tal. E eu quero compartilhar um pouco. Não vai ser exatamente o sermão dele, que ele colocou como esboço aqui, mas eu quero compartilhar um pouco a respeito desta igreja que Deus espera, que Deus quer, que Deus fez e que Ele faz. Já que nós estamos próximos de comemorar, agradecer a Deus por 49 anos de trabalho presbiteriano aqui no bairro Industrial. Já é um bom tempo, Centenas de pessoas foram alcançadas pelo Evangelho nesses quase 50 anos de pregação, somente aqui no bairro Industrial. Muitos chegaram, muitos já foram, muitos conheceram a fé aqui na nossa igreja e hoje servem em outras igrejas, tanto presbiterianas como em outras denominações. Muitos também abandonaram a fé. Muitos conheceram um pouco do Evangelho aqui, mas como aquela semente que cai à beira do caminho, como aquela semente que cai sufocada pelos espinhos, como aquela semente que cai no solo rochoso, não prosperou.
Mas a tarefa da igreja é continuar anunciando, é continuar pregando o Evangelho. Então, a partir de hoje, até o final de novembro, até o próximo aniversário, em outros cultos, em outros momentos, em outros encontros, eu quero partilhar com vocês, eu quero compartilhar com o pastor de vocês sobre o que é isso, quem nós somos, o que é ser uma igreja, quem é a igreja do Senhor Jesus. De forma, humanamente a gente iria dizer assim, de forma coincidente, mas nada é coincidência na igreja do Senhor, porque Ele é o Senhor da igreja. Nesses últimos dias, na nossa escola dominical, nós temos estudado sobre a revelação de Deus, como é que nós conhecemos a Deus. E nos últimos dias pensamos bastante aqui na escola dominical sobre os profetas, sobre os apóstolos, sobre a própria palavra de Deus. Hoje pela manhã trabalhamos a questão do cânon, quais são os livros de fato da Bíblia, foram o Novo Testamento, o Velho Testamento, porque a Bíblia protestante é diferente da católica, foram acrescentados, foram tirados, questões importantes para que a gente entenda o zelo de Deus em preservar para nós, para a sua igreja, a verdadeira mensagem que Ele quer para ela. Então, a partir daí, eu quero convidar vocês nesses dias, para você que também que está em casa, você que é membro dessa igreja e que está faltando, está afastado, eu quero também convidar você, se você está assistindo e participando, mesmo pela internet, a refletir sobre o que é essa igreja. Eu queria que todos que estão aqui, especialmente os membros da igreja, mas você também que nos visita, que talvez seja membro de outra igreja, seja qual for, você comece a pensar, o que é que Deus espera de mim como um membro de uma igreja, como um membro de uma comunidade que se quer ser verdadeira adoradora de Deus. Então eu acredito que nada melhor do que a gente começar bem no início, lá em Atos, quando o Senhor faz através do apóstolo Pedro aquela grande pregação, Queria eu que Deus me desse um privilégio desse. Já pensou? Você pregar um sermão e, como diz o texto aqui, naquele dia 3.000 almas. Olha só. Eu queria muito que ao final da minha vida eu pudesse olhar para trás e ter 300 almas. Eu já acharia, meu Deus, eu consegui levar para Jesus 300 como pastor de uma igreja. Já seria algo assim, maravilhosíssimo. Agora você imagine a alegria do apóstolo Pedro em pregar e naquele mesmo dia tantas pessoas darem início à igreja do Senhor Jesus, assim de forma mais plena do ponto de vista histórico, porque a igreja do Senhor Jesus, ela existe desde Gênesis. A igreja do Senhor, ela nunca deixou de existir. Não cabe aqui a gente tratar desse assunto agora, mas do ponto de vista, Jesus veio, colocou seus apóstolos, e aí eles começam o trabalho. Aqui é praticamente a inauguração, digamos assim, dessa linda história da pregação do Evangelho e formação da igreja. Então eu queria chamar a sua atenção, que você acompanhe comigo a partir do versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que a igreja, ela nasce a partir da pregação do Evangelho. O que faz a igreja surgir, o que faz a igreja crescer, o motor que faz com que a igreja ande para frente é a pregação do Evangelho. Isso é muito importante. Isso é muito importante, especialmente nos dias de hoje, em que a igreja, ou a chamada igreja evangélica, tem trocado a pregação, Eu nunca vou esquecer dessa frase. Você ouvir de um pastor muito famoso, a gente até canta algumas músicas dele aqui na igreja, mas músicas bem antigas dele. Aí hoje ele chegar e dizer: em uma semana eu derrubei o púlpito da igreja e troquei por um palco. Essa frase não consigo tirar da minha cabeça. Como é que alguém fala com a maior naturalidade: destruí o púlpito e troquei por um palco? É como se ele dissesse: a igreja moderna, a igreja que vai fazer diferença, não é aquela que tem um púlpito, mas é aquela que tem um palco para fazer um show.
É o que temos visto hoje modernamente. Você, quando entra em determinadas igrejas, você não sabe mais se você está numa igreja ou se você está numa boate. O ambiente, você não consegue perceber. Você participa de uma reunião, você participa de uma programação, você não sabe se você acabou de sair de um culto ou você saiu de uma sessão de ginástica, ou você saiu de uma sessão de academia, de tão suado, de tanta adrenalina que você está correndo no seu corpo, de tanto pulo e giro que você deu. São tempos difíceis que estamos vivendo, e todos se chamam igreja, ou se colocam como igreja. Normalmente, esse comportamento vem da ideia de querer modernizar a igreja, a ideia de querer atrair os jovens, a ideia de se inserir na sociedade. Quando, se nós observarmos a palavra de Deus, a igreja foi chamada para ser luz do mundo, e não para ser um lugar de escuridão. A igreja foi chamada para ser sal da terra, e não para ser cheia de terra. Já aconteceu com você? Eu sei, pobre, né? A gente é pobre, né? Graças a Deus. Aí pobre vai para a praia, passar o dia na praia. O que é que ele leva? Um galetozinho, né? Um franguinho assadinho, uma farofinha, um arrozinho. Eu acho que só aconteceu comigo. Você vai comer, de repente cai areia na comida. Já aconteceu? Já? Uma areinha. Ou então menino, quer ver menino chorar? Compra um picolé para ele na praia, e quando ele vai botar na boca, o picolé cai. R$5 um picolé na praia, né? É isso ainda? Mas caro, né? É R$10 agora. 7, R$10 um picolé. O menino vai, quero o outro, não chupe esse. Como? Não dei aqui. Aí eu, vamos agora. Comida com areia não serve. O que tem acontecido hoje? Ao invés da igreja ser o sal da terra, ou seja, a terra, aí agora pense mundo, é que está entrando na igreja e manchando, e tirando o gosto, tirando o real sabor do alimento espiritual. Então, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Que coisas? O sermão do apóstolo, a pregação. Então a igreja nasce da pregação da palavra. Aí vem a pergunta: o que faremos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, imediatamente após a pregação, acontece algo no coração daquelas pessoas, e elas percebem que há algo errado, que alguma mudança precisa ser realizada, mas elas não sabem o que fazer. Então elas perguntam: o que faremos? Mas observe que a ação de fé que Deus coloca no coração deles é tão poderosa, a transformação já aconteceu na vida deles, e eles nem estão percebendo ainda, porque eles já chamam de irmãos. E não era zombando, como acontece às vezes, né? E aí, irmão, a pessoa é crente, né? Lá na padaria, na firma, em qualquer lugar, o irmão ali, aí, irmão, como se fosse uma brincadeira. Não. Que faremos, irmãos, aqui é um grito, é um clamor, e já reconhece os apóstolos como irmãos. Veja como Deus é maravilhoso. E a resposta deles é: arrependei-vos, vocês serão batizados e cheios do Espírito Santo. Observe que a pregação da palavra do Senhor faz uma transformação, primeiro espiritual, mas que deve levar a uma atitude de vida que seja visível, ao testemunho. O batismo nada mais é do que uma ação do homem em dizer: olha, eu sirvo a esse Jesus, eu pertenço a esta igreja. É por isso que nós batizamos. Não é porque cremos que o batismo salva ninguém. Se o batismo salvasse alguém, irmãos, então Jesus errou. Como, pastor, Jesus errou? Porque ao ladrão da cruz, Jesus disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não deu tempo dele ser batizado, mas deu tempo dele se arrepender.
Deu tempo dele reconhecer Jesus como Senhor. Deu tempo dele olhar para Jesus e entender quem era Jesus. Então, com isto aí, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Mas ninguém aqui está na cruz, né? Ninguém está na beira da morte e tal, não deu tempo. Mas aqueles a quem o Senhor der vida e saúde, é mais do que lícito, é necessário, é prerrogativa ser batizado. Por quê? Porque é uma ordem de Jesus. Jesus disse a seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será condenado. Então o batismo, ele faz parte de uma daquelas atitudes que moldam, definem a identidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então essa palavra não é apenas para aqueles primeiros 3.000, mas é para nós hoje. Não é apenas para aqueles que se converteram ali ou foram convertidos ali, mas é também para os filhos deles. É por isso que nossa igreja batiza nossos filhos. A Bíblia vai chamar os nossos filhos de santos. Mas veja, no nascedouro da igreja, a promessa é para vocês, a promessa é para vossos filhos, a promessa é para aqueles que ainda estão longe. Aí ele explica: quem é este? Quem são estes que ainda estão longe? Isto é, versículo 39, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então observe que a igreja, ela nasce a partir da pregação. A igreja, ela nasce a partir de uma pregação que leva ao arrependimento, que leva a uma atitude externa de confirmação através do batismo, que leva também a um conceito de que o amor de Deus se derrama sobre nós e nos abençoa, e abençoa também a nossa família, inclusive nossos filhos. É por isso que a esposa crente santifica o marido não crente. E aí Paulo vai dizer: de outra sorte os seus filhos não seriam santos. O nascedouro da igreja também aponta para o cumprimento da promessa de Deus, também para nós nos dias de hoje. Mas há uma coisa interessante aqui. O apóstolo diz, com muitas outras palavras, Lucas escreve dizendo: deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Muitas vezes, e eu também tenho repetido isso, dito: olha, nós temos vivido tempos difíceis, as coisas agora estão difíceis, mas isso não é novidade. Já naquela época, no meio da pregação, os apóstolos diziam para os convertidos: olha, vocês precisam salvai-vos desta geração perversa. Eles já olhavam para o mundo de então, eles já olhavam para a cultura de então, eles já olhavam para a religiosidade de então e diziam: esta geração é uma geração perversa, é uma geração má, é uma geração que se distancia de Deus, é uma geração que abomina as coisas de Deus. Não é à toa que a igreja foi perseguida severamente naquela época, e só perseverou porque a igreja de Deus, quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja cresce. Quanto mais se matou pessoas naquela época, mais a igreja cresceu, a ponto de os historiadores dizerem que o sangue dos mártires eram como sementes que faziam o evangelho crescer e dar ainda mais frutos. É isso também que a gente precisa lembrar. A igreja, ela nasce e ela é plantada no meio de uma geração ruim. É por isso que o papel da igreja é ser luz. É por isso que o papel da igreja é levar a água viva. É por isso que o papel da igreja é levar o amor. É por isso que o papel da igreja é levar a paz. É por isso que o papel da igreja é falar do amor de Deus, também falar do juízo de Deus, mas sobretudo falar de Jesus Cristo, que pode salvar aquele que está perdido. Então, precisamos como igreja refletir. Será que olhando para nós hoje, Igreja Presbiteriana Ebenezer, podemos perceber, ainda que de forma insípida, coisas assim?
Os membros desta igreja, eu como pastor, nossos presbíteros, nossos líderes, nossos diáconos, nossa liderança, você, meu amado irmão, minha irmã, você marido, você esposa, você filho desta igreja. Será que o arrependimento está presente mesmo no nosso coração? Será que nós temos demonstrado na nossa vida atitudes que atestem quem nós somos? Aqui eu estou querendo fazer uma metáfora com o batismo, né? Quando você é batizado, você faz todas as promessas e você declara que é um cristão. Então o batismo é apenas como se fosse a certidão de nascimento, e a partir dali você tem que começar a viver a vida cristã, para honrar aquilo que você disse no dia do seu batismo. Então, será que a nossa vida tem permitido isso? Será que nós não temos nos perdido no meio dessa geração tão má e perversa? E a sua influência às vezes adentra a nossa mente e o nosso coração, de tal maneira que quando nós estamos lá fora, ninguém sabe a diferença entre nós. Você lá no seu trabalho, você lá no seu condomínio, você lá no futebol, você lá na sua classe, na sua escola, você na porta da sua casa, o comportamento que você tem, as pessoas chegam e olham, será que elas conseguem perceber que você é de Deus, que você é um crente, ou você faz as mesmas coisas? Se comporta do mesmo jeito, tem as mesmas ações, as mesmas atitudes? A fala dos apóstolos é: salvai-vos desta geração perversa. E aí, a partir do versículo 42, Lucas, que escreveu o livro de Atos, vai começar a descrever como é que esta igreja nascente, como é que esses irmãos novos convertidos, como é que estes que saíram das trevas para a luz, como é que estes que há pouco tempo sequer sabiam o que fazer, como é que estes que viviam uma religiosidade, muitos deles aqui judeus, muitos deles gentios, não sabiam quem era Deus, não sabiam quem era Jesus, não tinha nem o Novo Testamento para seguir, mal tinha acesso à Septuaginta, talvez a grande maioria aqui nem soubesse ler nem escrever. No entanto, eles tinham algo no coração, que era o Espírito Santo, que era o Deus presente neles. Como é que essa grande igreja vivia? Tão jovem, tão nova, vivenciando os primeiros passos. Como é que ela vivia? Vamos ler juntos comigo o versículo 42? Vamos lá? Atos 2:42. Vamos lá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O pastor Hernandes aqui, Dias Lopes, nesse esboço que ele coloca na sua Bíblia expositiva, ele diz que esta é uma das marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Qual é a marca que ele dá? É uma igreja comprometida com a fidelidade à palavra de Deus. Olha que frase bonita, né? Um esboço bem feito, bem escrito, que eu compartilho com vocês hoje. Igreja comprometida com a fidelidade da palavra de Deus. Veja, eles perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. Não é à toa que um dos grandes motes do protestantismo é somente as Escrituras. A tradição da igreja serve para alguma coisa, para balizar algum costume, mas ela não é regra de fé e prática. Qual é a nossa única regra de fé e prática? Qual é? A Bíblia Sagrada. Então, uma das marcas da igreja de Deus é que ela é fiel à palavra de Deus. Ela é fiel à doutrina dos apóstolos. Então a igreja de Jerusalém, ela nasce comprometida com a verdade. Ela nasce comprometida com a doutrina dos apóstolos. Ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverar significa que você permanece. Porque uma das grandes coisas que eu, como pastor, já completando 25 anos de ministério, algumas coisas muito boas acontecem na vida do pastor e na vida da igreja, mas algumas outras que se repetem. É que, assim como eu gosto muito de fazer essa comparação, assim como acontece lá na parábola que Jesus conta da semente,
né? Que vem os espinhos e sufocam, né? Que são as questões do mundo e tal, né? É o solo pedregoso, que a plantinha começa a crescer, mas não tem raiz, aí morre. Uma das coisas que a gente vê acontecer na igreja são as pessoas tomarem conhecimento da palavra, conhecimento da doutrina de Deus, conhecimento da doutrina dos apóstolos, começam a amar, compram uma Bíblia, ganham de presente, começam a ler e tal, vem para a escola dominical, vem para o culto, mas depois desanimam. Porque a palavra de Deus exige de nós compromisso. Essa história de ser evangélico no Brasil, né, que virou moda na verdade, tem sido um problema para as pessoas. Porque o evangelho que não transforma a vida, não nutre a alma. E a grande maioria, com o tempo, termina se afastando. E o verdadeiro evangelho quer trazer para nós e traz um compromisso com as Escrituras. Então a igreja, quando eu convido você, leia o livro de Atos, e você vai ver uma igreja em constante aprendizado. Lembra dos crentes de Bereia, que a gente já cita? Eles viam nas Escrituras para ver se aquilo que estava sendo pregado pelos apóstolos, viu? Era realmente assim. O que acontece hoje? Hoje, com o bendito YouTube, que a gente usa aqui também, né? Você tem os pastores da moda que dão entrevistas, e aí a pessoa vai e fala o que quer, e dependendo, se for pastor muito moderno, o entrevistador coloca lá em cima, e aí a pessoa vai e ouve, mas é o pastor fulano que disse. A pessoa não vai na Bíblia. Uma das coisas, olha, preste atenção quando você assistir uma entrevista de um pastor. Muito cuidado se ele não cita a Bíblia a hora nenhuma. Eu canso de ver isso. O camarada é convidado para ir no Jô Soares. Não, Jô Soares está vivo ainda, Jô Soares? Está vivo, mas não está dando mais, né? É convidado para ir não sei aonde, convidado para não sei aonde, para dar entrevista aos pastores da moda. Aí o camarada vai, o cara faz perguntas sobre tudo, sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre vida, sobre se pode isso, se não pode aquilo. O cara sai dizendo que pode, que não pode, que não é, fala um bocado de coisa, porque o amor, a compaixão, porque essa pessoa, fulano é assim, assim assado, e o Evangelho é isso, que você olha, não tem um texto bíblico, não tem nada, não tem fundamento bíblico nenhum. O entrevistador não está ali para perguntar assim, o que é que a Bíblia diz? Muito cuidado quando você observar alguém sendo entrevistado como uma autoridade religiosa e que não cita a palavra de Deus, porque aí ele está falando apenas das opiniões dele, ele não está falando daquilo que dirige a vida das pessoas, que deve nos conduzir à presença de Deus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos falar um pouquinho aqui de comunhão, né? Vamos falar um pouquinho aqui de comunhão. Veja, os versículos 44 a 46. Todos os que creram estavam o quê? Juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então a gente percebe que a igreja nasce e há no meio deles uma comunhão. Veja que a palavra comunhão, ela se deriva da palavra comum. Então ter comunhão é ter coisas em comum. Outra palavra que é muito legal em relação à comunhão é fazer parte de uma comunidade. Comunidade, comunhão, ter coisas em comum, aponta para dividir, aponta para partilhar, aponta para doar. Então a igreja de Jesus, ela nasce nesse contexto em que os seus membros, por isso olha, na nossa igreja, a gente até o nome do membro é assim, membro comungante, membro que comunga, membro que participa da comunhão, se referindo obviamente à ceia do Senhor, que é a expressão máxima da comunhão da igreja.
Então, observe que há aqui claramente um amor profundo. Os irmãos se amam. Será que na nossa igreja há amor? Será que nós podemos agora olhar uns para os outros, para os olhos dos outros e dizer: eu amo você? E a pessoa do outro lado entender que é verdade, que não é só porque eu não gosto muito de fazer isso, não estou dizendo que é errado, não sou contrário a isso, né? Aquela história: olhe para o seu irmão e diga que o ama, olhe para o seu irmão e diga isso. O que eu espero como pastor é que a gente faça isso sem fazer parte da liturgia do culto. É que nós possamos, terminou o culto, antes de começar o culto, na hora que você estiver em casa, na hora de uma necessidade, na hora de uma alegria, a gente se abrace, a gente se beije, a gente se olhe nos olhos e diga: eu te amo. E mesmo sem palavras, isso perceba-se. Não precisa fazer a declaração. Imagina se eu ficar o tempo todo olhando para um cara desse: eu te amo. Não vai rolar. Desculpa, meu querido. Não vai. Mas ele sabe que eu amo. Este aqui é um homem que eu amo. Então, isto é ser igreja. Será que nós, como igreja Ebenezer, você que me ouve em casa aí, você tem participado de uma comunidade em que o amor e a comunhão se evidenciam? Então eles chegavam ao ponto de partilhar os seus bens. Claro, irmãos, que não vamos aqui agora, aí eu vou abrir um parênteses aqui. Havia um contexto escatológico, havia um ideário da igreja quando nasce, sobre a volta de Jesus, né? Então aquela chamada volta iminente de Jesus. Então o sentimento da igreja, e é o nosso sentimento, é que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então os nossos bens não têm importância. Eu não posso ficar feliz com os meus bens se aqueles que são meus irmãos passam fome. Não posso ser feliz. Não dá para ser feliz. Claro, você não precisa vender sua casa, vender seu carro, vender tudo que você tem. Mas é melhor você doar, é melhor você partilhar do que ter coisas. É muito melhor. Então, a igreja de Jesus que nasce é uma igreja que tem comunhão. Veja o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as refeições com alegria, singeleza de coração. Era gente que tinha comunhão, gostava de estar junto, gostava de fazer as coisas juntos. Uma das coisas que eu mais amo na nossa igreja é o fato que a gente vai na casa uns dos outros. E a gente vai na casa uns dos outros. Se eu tomo café na sua casa, você vai na minha casa, toma café comigo. É o fato que a gente sai para lanchar depois do culto. É o fato que a gente pode a qualquer momento dar uma ligada e dizer: olha, eu estou precisando de você. Mas a gente precisa caminhar mais nessa área. A gente precisa crescer mais ainda nisso. Os crentes daquela época eram sensíveis para ajudar os necessitados. A ideia deles é que não houvesse necessitados na igreja. A gente não precisa, irmãos, fazer nenhuma campanha vistosa. Agora nós vamos fazer isso e fazer aquilo. Vamos vender a mesa da igreja para doar. Não é isso. Uma igreja séria, de verdade, não precisa disso. Porque os próprios membros vão suprir as faltas e as necessidades uns dos outros. Eles gostavam de estar juntos na igreja. Eles iam diariamente onde? No templo. Ultimamente tem sido uma luta para você vir na terça aqui na igreja. Tem sido uma luta. Porque a grande maioria está preferindo ficar assistindo em casa. Será que foi uma resposta de Deus à minha oração ter queimado esse aparelho? Que eu venho falando já há alguns dias, né? Rapaz, eu vou parar essa transmissão. Eu vou parar essa transmissão. Aí eu pensei agora, será que Deus não olhou para mim e disse: seu covarde? Deus olhando lá de cima, né? Seu covarde, você não disse que vai parar, mas sabe que o povo vai reclamar. Pois eu vou queimar o aparelho para ver se você lembra disso. Será? Não sei.
Mas a gente precisa olhar para a igreja e perceber que a igreja de Deus, ela queria estar no templo adorando a Deus. Ao mesmo tempo, eles também estavam de casa em casa, juntos, participando, sendo unidos, dividindo, partilhando. Não dá para ser uma igreja do Senhor e não termos comunhão uns com os outros. Não dá termos comunhão. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que coisa boa, não foi? A nossa vigília na sexta-feira, não foi? Ficamos aqui das 7 até as 10h30, mais ou menos, 10 e pouquinho. E passou rápido. Ninguém dormiu, né? Ninguém cochilou. Todo mundo chegou no final alegre, satisfeito. Eu percebi no olho das pessoas que foi bom estarmos juntos aqui, aqueles poucos momentos. Foi 3 horas mais ou menos de oração, de canto, de louvor, de aprendizado na palavra. Foi maravilhoso estar aqui. Mas a gente fez isso uma vez, podemos fazer mais. É muito bom, irmãos, nós sabermos coisas sobre oração. É muito bom nós conhecermos uma boa teologia da oração. Mas uma das coisas que marcam essa igreja nascente é que ela não apenas aprendeu sobre oração, mas era uma igreja que de fato orava. Vamos lá, dá uma olhadinha em Atos. Vamos lá. 3:1. Atos capítulo 3, versículo 1. Vamos lá juntos? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Então aqui nós vemos os apóstolos, Pedro e João, indo para o templo fazer o quê? Orar. Então estão aí dando exemplo, indo para a igreja, indo para o templo orar. Capítulo 4, versículo 31. Capítulo 4 de Atos, versículo 31. Só para mostrar os momentos de oração nessa igreja que está nascendo. Vamos lá, juntos? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Observe que é uma coisa maravilhosa aqui. Todo mundo gosta de ficar, olha, eles oraram e tremeram o lugar. Mas a coisa mais importante aqui é que eles oraram, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a fazer o quê? Anunciar a palavra de Deus. Oração e pregação sempre andam juntas na verdadeira igreja de Cristo. Então nós percebemos aqui claramente que uma das marcas dessa igreja maravilhosa, essa igreja verdadeira, essa igreja cheia do Espírito, é uma igreja em que a oração é algo perseverante. Capítulo 16, versículo 25 de Atos. Capítulo 16, versículo 25. Vamos ler juntos? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Aqui há um detalhe interessante. Você sabe que pentecostal gosta de orar de noite, né? De madrugada, né? Eu cresci às vezes ouvindo uma bobagem, né? Dizendo assim que de madrugada a fila é bem menor. Já viu essa história? A fila é bem menor de madrugada, é no INSS, é no SUS, entendeu? É no hospital, é onde você quiser. Mas o nosso Deus soberano, todo-poderoso, não tem fila para Ele. É qualquer hora, é qualquer lugar, qualquer momento. Ele não precisa de palavras bonitas, Ele não precisa de orações longas. O que Ele quer é um coração sincero e contrito na sua presença. Toda alma que buscar a Deus de forma sincera e contrita, o que a palavra diz é que Ele está pronto para ouvir, é que a sua mão está pronta para se estender e nos levantar. Deus, Ele quer ter comunhão conosco. Desde Gênesis, eu sempre estou voltando lá para Gênesis. Uma das coisas maravilhosas do Gênesis é que Deus vinha conversar com Adão todos os dias, ia bater papo com Eva, ia conversar com eles falavam, Deus falava, Deus os ouvia, eles ouviam a Deus.
E é isso que Deus quer com a igreja, comunhão. Quer que a igreja ore, fale com Ele. Tem outros textos em Atos que mostram como a igreja era perseverante na oração. Você tem orado, você tem buscado a Deus. Você orar, irmãos. Você diz assim, não pastor, mas olha, eu me levanto 6 da manhã e vou dormir, chego em casa 7 da noite, 8 da noite, cansado. Então na ida para o seu trabalho, ore. Se levante 15 minutos antes, faça uma oração. Durante o dia, teve um tempo, ore. Pegou o Uber. Se você não vai conversar com o motorista para evangelizar, vá orando ali no seu coração até seu trabalho. Pegou o ônibus. Ao invés de ficar escutando a música que está no ônibus, né, que o pessoal diz que fica no ônibus, passando a música, aí você bota um fone de ouvido, bota uma musiquinha de crente e vai conversando com Deus aqueles 20, 30 minutos, 15 minutos que você pega no ônibus. Deus nos dá muita oportunidade para conversar com Ele. E se for melhor ainda, e o melhor ainda é se você separar um tempo do seu dia para buscar Deus em oração. Eu preciso orar mais. O conselho dessa igreja precisa orar mais. Juntos. Não estou me referindo aqui à vida espiritual do Adoniel, do Francisco, do Moacir, do Davi, dos diáconos. Estou me referindo aqui àquela, Pedro e João foram para o templo orar, os 2 apóstolos. Mas sabe o que acontece? A gente convoca os homens da igreja para fazer uma oração, para orar. Infelizmente, o que acontece? Dificuldades. Convoca para uma vigília. Eu fiquei surpreendido positivamente com a presença dos irmãos. Convocamos para culto da oração. Olha, gente, via de regra, graças a Deus, algumas igrejas, inclusive presbiterianas, isso tem mudado um pouco. Mas geralmente o culto de oração é o culto menos frequentado da igreja. É quem tem menos pessoas. Uma vez a gente trouxe alguém aqui na igreja. Pastor, eu queria na sua igreja falar de um projeto tal e tal e tal, alguns anos atrás. Eu disse, rapaz, quando é que... Terça-feira. Eu disse, rapaz, terça-feira você sabe, né? Culto de oração. Aí a pessoa disse, não, pastor, não se preocupe não, eu já sei. Aí eu gostei da fé dele. E no dia até teve um número bom. Ele disse, olha, quem tiver de ir, vai. Eu já sei que culto de oração nas igrejas são poucas pessoas. Mas é a data que eu tenho e eu não quero perder essa oportunidade. Se eu permito, permito. E veio. E falou do trabalho dele, né? O trabalho de evangelização que ele fazia. Então a gente precisa entender, irmãos, que a igreja do Senhor, a igreja que Deus quer, é uma igreja que ora, que busca a Deus, que os seus líderes fazem isso, que cada um faz isso, buscar a Deus em oração. Um outro ponto interessante está no capítulo 2, versículo 47. O que é que diz? Vamos ler comigo? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Muito boa essa expressão aqui, louvando a Deus. Uma das coisas, gente, olha, tem uns 2 domingos aqui que eu fiquei muito feliz aqui no culto. Eu sempre estou feliz no culto. Você percebe que eu participo, é uma alegria, né? Mas tem uns 3 domingos para cá que eu de fato percebo que estou participando do culto. O que acontece? Os irmãos sabem da história, não vou contar tudo novamente, né? Depois da minha internação da Covid, eu tive que ficar mais devagar aqui. Ou eu cantava ou eu pregava, para ser sincero, tá? Ou eu ficava em pé, calado, ou então eu não ia conseguir pregar. A maior alegria que eu tive nesse último mês foi que de repente eu me vi cantando a plenos pulmões. Parecia até que eu estava com o microfone. Cadê esse menino que está com o microfone aí cantando e eu canto mais alto do que eles? Aí eu canto mais baixo para não atrapalhar, né? Para não desentuar os meninos. Que a maior alegria porque eu podia cantar.
E eu sabia que eu depois cantei, fiquei em pé ali, orei, e depois vim aqui e preguei. E nesse dia eu preguei no entusiasmo, parecia que tinha fôlego, né? Se passasse alguém aí, ia achar que era igreja pentecostal, de tanta alegria que eu estava naquele domingo. Uma das marcas da verdadeira igreja é que ela tem sede de adorar a Deus. Fica claro, fica evidente a alegria desses irmãos, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Não é louvar a Deus e fazer raiva para o povo, porque hoje tem igreja que faz isso, né? Canta tanto, canta de um jeito, mas às vezes canta tão mal, porque as músicas são de péssimo gosto, que o povo fica com raiva da igreja. Louvar a Deus, adorar a Deus com entusiasmo. O louvor da igreja era constante, uma igreja alegre, uma igreja que canta, uma igreja viva, de um louvor fervoroso, um louvor que agrada a Deus, porque tem origem nele mesmo. Porque quando você louva a Deus de verdade, em espírito e em verdade, esse louvor é motivado pelo próprio Espírito Santo na sua vida. Então eu oro, irmãos, para que Deus nos altos céus, quando a gente estiver aqui no domingo, Ele possa olhar para nós e sentir-se feliz. Ele possa olhar para quando a gente estiver cantando aqui, com equipamento, sem equipamento, se o violão estiver bom, se não tiver, mas a gente fazendo o melhor possível, e que Ele veja em nós corações sinceros, gratos. Observe que o tempo verbal aqui, louvando a Deus, né? O gerúndio aponta para um presente contínuo, aponta para algo que se repete, que é diário. Eles louvando a Deus é porque fazia parte da vida da igreja o louvor, a exaltação. Uma das coisas que Deus mais detesta é da murmuração. Deus fala duramente contra o povo de Israel, porque eles murmuravam demais. Ao invés de louvar a Deus, eles murmuravam. Ao invés de agradecer a Deus, eles reclamavam. Ao invés de adorar a Deus, eles ficavam lembrando da vida mundana que tiveram e de algumas falsas benesses, mas que lhes agradava ao coração. Não conseguiam perceber a salvação gloriosa de Deus, e aí murmuravam. Mas a igreja do Senhor Jesus é uma igreja que vive louvando a Deus. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, partilhavam, iam ao templo de forma unânime. Eles queriam estar juntos adorando a Deus e louvavam a Deus de coração. Bom, pastor, o que é que isso tem a ver comigo? A gente gosta de fazer sempre essa pergunta, né? O que é que isso tem a ver comigo? Muito. Porque nós dizemos que somos igreja de Jesus. Nós cantamos aos quatro ventos que aqui é uma igreja cristã de Deus, que o Senhor Jesus é o Senhor dessa igreja. E aí vem a pergunta: você tem, como a igreja de Atos, perseverado na doutrina? Você tem lido a Bíblia? Você tem estudado a Bíblia? Não tem como você perseverar no conhecimento das Escrituras se você não as lê, se você não a conhece, se você tem preguiça até de estudar aquela lição de 1,5 páginas da escola bíblica dominical. Ainda tem a ousadia de mentir para si mesmo, e mentir é coisa do diabo. Mentir para si mesmo e dizendo assim: não tive tempo de estudar a lição durante a semana. Cuidado, é melhor você chegar diante de Deus e pedir perdão: Senhor, por favor me ajude, eu tenho sido um preguiçoso, eu não tenho valorizado a sua palavra, eu vou para a escola dominical porque já é um costume, porque se eu tivesse interesse em perseverar na doutrina dos apóstolos, eu estudava a lição. Tem uns 2 domingos que eu estou pedindo para vocês ir embora da igreja, né? Depois de uma dessa. É isso.
Se queremos ser igreja do Senhor Jesus, nós devemos viver como Ele quer. E a gente tem que amar a palavra, a gente tem que buscar as Escrituras. Você tem feito isso? Você tem buscado a comunhão, você tem vivido comunhão, você tem partilhado, você tem se doado. Não precisa vender tudo que você tem, mas você percebe que alguém está passando necessidade, estenda a sua mão, procure alguém para ajudar junto com você, se você não tem condição. Juntos, tem aquela frase que a gente diz, costuma falar, né? Que juntos somos fortes. Então, se eu não posso sozinho, junta com outro, e a gente junto pode ajudar. É assim que a gente trabalha com a família, é assim que a gente trabalha como família. Será que nós temos nos dedicado a vir para a igreja? Diariamente eles iam no templo e também iam de casa em casa. Ou será que nós não temos demonstrado o amor de Deus? Vir para o culto se torna uma coisa que posso ir, não posso ir. Qualquer coisa é razão para não ir. Eu sei, irmãos, nós não somos fariseus aqui. Vai acontecer um dia ou outro, o trabalho, alguma questão familiar, uma emergência. Eu até posso dizer que pode acontecer de, em algum momento, você está tão exausto que isto te impeça de vir no culto. É raro a exaustão ser tão forte, porque ninguém aqui é escravo, né, para trabalhar 24 horas por dia, né? Mas pode acontecer? Pode, cada um conhece seus limites. Mas o que é que a gente tem visto? Uma desmotivação de muitos. Qualquer coisa é razão para faltar na igreja. E agora que tem transmissão online, se bem que queimou o aparelho, né? Eu não sei quantos gigas vai ter aí. Olha, não diga que tem muito não, porque senão eu vou perder o sermão. Não sei quantos gigas tem naquele celular ali no plano dele para transmitir. Então, às vezes a gente quer ficar em casa. Não é isso, não é assim a igreja do Senhor Jesus. Será que nós temos louvado a Deus de coração? Sabe quando a gente canta assim: vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Será que você sabe que você está cantando? Você sabe que é uma oferta de amor? Você sabe que é uma oferta de sacrifício, né? Mas não pode sacrificar 5 minutos, porque o culto passou do horário 5 minutos. Aí você já está reclamando aí no coração, é 5 minutos, já são 7h40 e o pastor não termina o culto. Eu tenho que assistir o show do esporte, nem sei que se existe isso mais. A gente não consegue sacrificar nada, nem do nosso tempo, nem do nosso dinheiro. Uma das coisas interessantes é que os crentes aqui, eu nem quis tocar nisso aqui, mas uma coisa que você percebia é que eles eram completamente dadivosos. Eles tinham um desejo feliz e alegre de doar o que tinham, né? Eu toquei assim bem de leve sobre isso. Será que nós, ao invés de salvarmos ou sermos salvos dessa geração perversa, nós estamos flertando com ela? Você que me assiste em casa, será que você tem procurado se afastar dessa geração, dessa cultura, dessa ideologia mundana? Ou você tem flertado com ela, a ponto de muitas vezes as pessoas não saberem a diferença entre você e alguém que é ímpio? Eu queria começar então a refletir com vocês sobre o que é a igreja, pensar sobre a igreja, para que a gente possa, em nome de Jesus, não ser apenas mais uma, não ser apenas mais um grupo de pessoas que se reúne no domingo, não ser apenas mais um número na nossa denominação, não ser apenas mais um grupo de pessoas que carregam o nome presbiteriano, mas sermos de fato uma comunidade que ama verdadeiramente a Deus e que Deus se sente feliz conosco, porque nós estamos cumprindo a missão dele. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, eu sei que esse discurso hoje foi muito duro. Eu sei que desses pecadores, como diz o apóstolo Paulo, eu sou o principal. Quanto do que eu falei hoje aqui, eu preciso também melhorar e dar mais exemplo na minha vida. Por isso eu clamo ao Senhor agora,
trabalha na minha vida em primeiro lugar. Trabalha na vida dos meus presbíteros, dos meus diáconos. Trabalha na vida de cada membro dessa igreja. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser uma igreja que pertence ao Senhor completamente e que seja amada pelo Senhor, que possa ser sal da terra, que possa ser luz do mundo. Oh Deus, nós carecemos da Tua misericórdia e da Tua graça. Precisamos que o Teu Espírito Santo nos encha, nos plenifique a cada dia. Nos ajuda, Senhor, com a nossa falta de fé. Nos ajuda com a nossa pouca perseverança. Nos ajuda porque muitas vezes não valorizamos o Senhor, não valorizamos a sua igreja, não valorizamos a sua palavra, não valorizamos a sua presença. E por isso oramos pouco e lemos pouco a tua palavra. Seja misericordioso para conosco. Ó Deus, nós sentimos vergonha quando olhamos para os grandes homens e mulheres do passado, que deram as suas vidas para que a igreja pudesse continuar. Senhor, coloca essa reflexão no coração de cada um de nós, de cada membro dessa igreja. Nós estamos felizes porque em breve, se o Senhor for servido nos dar vida e saúde, comemoraremos aqui 49 anos de organização, em breve 50. E queremos olhar para trás, temos motivos de comemorar, como de fato temos, mas muito mais do que isso, e agora eu falo como pastor da igreja, eu quero olhar para frente e esperar um futuro glorioso na Tua presença. Um futuro de crescimento espiritual, porque com o crescimento espiritual, todos os demais crescimentos vêm também. Nós já agradecemos, porque mesmo com a nossa pouca fé, mesmo com o nosso caminhar ainda cambaleante, a Tua graça, que é melhor do que a vida, tem se derramado sobre nós. O Senhor tem abençoado a nossa igreja, o Senhor tem cuidado da nossa igreja, o Senhor tem trazido novas pessoas, o Senhor tem convertido pessoas aqui na igreja, a despeito de nós, que precisamos crescer e melhorar muito mesmo. Por isso nós somos gratos. Como diz a Tua palavra, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Deus, não nos faça ir para casa hoje como voltamos. Apesar de mim, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada crente, de cada um que está aqui hoje nessa noite, de cada um que nos escuta, nos assiste agora ou no futuro. E apesar de mim, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, transforme vidas. Assim como naquele dia, o coração daquelas pessoas foi compungido, e eles disseram: que faremos? Que o Senhor coloque essa pergunta no meu coração, coloque essa pergunta no coração de cada um de nós, que nós não vamos para casa hoje sem perguntar ao Senhor: Senhor, o que nós faremos para mudar, o que nós faremos para melhorar? E o Senhor mesmo deu a resposta hoje. Que nós então ouçamos a Tua voz e sejamos obedientes ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, nós estamos então chegando à nossa conclusão do nosso culto hoje. Quero agradecer a presença